Pessoal, uma boa tarde então a todos. Iniciamos hoje aqui na app uma novidade, que é esse encontro Tira Dúvidas. E a ideia com esses encontros é oferecer para todos os radiodifusores e profissionais de rádio e TV de todo o Paraná um conteúdo que possa ajudar aí no dia a dia do setor, né? Hoje, então, a gente conta com a ajuda dessa área jurídica, com a presença do Ricardo Alberto Canayama, ele é advogado, mestre em Direito e Desenvolvimento pela FGV Direito São Paulo, especialista em Propriedade Intelectual e Novos Negócios para a FGV Direito São Paulo e também é doutorando pela Universidade Federal do Paraná. E a ideia, então, é que todos entendam melhor questões que envolvem o direito de uso de imagem e também os direitos autorais. A gente sabe que é um tema que impacta aí diretamente os veículos de comunicação e tem dúvidas aí surgindo a todo momento. Bom, Ricardo, muito obrigada pela sua presença, por estar aqui com a gente, vir até a nossa sede aqui na ERP, pela disponibilidade aí do seu tempo com os nossos associados. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Boa tarde, Juliana. Na verdade, eu que inicio agradecendo o convite da AERP nesse primeiro encontro, nesse primeiro bate-papo. É um prazer estar aqui para falar de um tema importante e um tema do qual eu gosto muito de estudar, estudo desde a época da faculdade e que suscita cada vez mais discussões e mais problemas no dia a dia. Então, eu agradeço inicialmente a AERP pelo convite. Em segundo lugar, claro, agradeço a presença de todos que estão aqui participando da conversa. Acredito que vai ser um espaço bacana para nós trocarmos algumas ideias e algumas opiniões, casos. Acho que hoje o dia está reservado para isso. Tá Então, certo. quando eu fui convidado pela Juliana para falar sobre direitos de uso de imagem, eu perguntei a ela, mas nós vamos falar sobre o direito à imagem ou o direito autoral à imagem? E por que eu fiz essa indagação? Na realidade, o direito trata de maneira diversa o direito à imagem e os direitos autorais sobre uma imagem. Isso fica bastante claro em uma fotografia, em um retrato. Ali nós temos a imagem do fotografado, a imagem do retratado, que tem os seus direitos resguardados, direitos de personalidade resguardados, mas, por outro lado, nós temos o direito autoral do fotógrafo, que é aquele quem faz o retrato. E são dois direitos diferentes, tratados e protegidos de maneiras diferentes. Então, para iniciar um pouco a conversa, eu preparei aqui uma pequena apresentação para nós sobre a diferença entre os direitos de imagem e os direitos autorais. Começamos aqui pela Constituição, talvez, talvez não, o texto legal mais importante do Brasil, da nossa República. Observem, e aqui eu separei em dois quadros, os dispositivos legais. Oi, Ricardo, Tá? acho que eu vou pedir para você abrir isso, abrir ali para a gente poder enxergar os próximos slides. Enquanto o Ricardo vai se ajeitando ali, eu vou só fazer um agradecimento também, Carolina Catani, que é assessora de imprensa e especialista aí na área jurídica, que foi quem fez esse contato com o Ricardo aqui com a gente e pôde trazer, e ela está acompanhando também aqui o nosso encontro. Carol, obrigada pela tua parceria de sempre, tanto com os jornalistas e agora também institucionalmente aqui com a ERP. Deu certo agora, Ricardo? Vamos lá. Só um minuto. Tudo bem, sem problema. Temos a nossa equipe de comunicação que está ali junto com o Ricardo, dando um auxílio para ele também, né? Aí, agora deu. Bom, resolvida a falha técnica de quem vos fala, porque não sou perito em tecnologias, mas então, como vocês podem observar, eu separei em dois quadros aqui para falar um pouco sobre o direito de imagem e direitos autorais. À esquerda, pelo menos à minha esquerda, nós temos o direito de imagem. Ambos, vocês percebem, tanto imagem quanto autorais, estão previstos no artigo 5º da Constituição, que é o artigo que prevê os direitos fundamentais, aqueles direitos que todos nós temos direito
né? Os direitos que não são os reservados. Então, observem que ali no inciso quinto diz o seguinte: é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral, material ou à imagem. E no inciso 10 diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito à indenização, novamente falando dos direitos dos danos materiais e danos morais. E, por fim, um acréscimo bastante recente na Constituição, ali no inciso 79, que incluiu a proteção aos dados pessoais, inclusive nos meios digitais, a todas as pessoas. Já os direitos autorais, que nós vemos aqui em vermelho, no lado direito da tela, estão previstos já em um inciso mais para frente, é o inciso 27. Diz o seguinte: aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Observe, então, que nesse inciso não se está falando de pessoas. Pessoas nós vemos no inciso 5, no inciso 10, em que diz que as imagens são invioláveis, as imagens das pessoas. Aqui, por outro lado, nós vemos autores, ou seja, do que nós podemos concluir dessa leitura? Todos os autores, claro, são pessoas. Isso eu vou explicar um pouco mais à frente o que significa. Mas nem todas as pessoas são autores. Apenas aquelas que produzem obras protegidas sob o manto do direito autoral. E, além disso, no inciso seguinte, também do artigo 5º, nós vemos que as participações coletivas são protegidas e que há o direito do autor, ou o direito do intérprete, né, daquele que tem um direito conexo, de fiscalizar como as suas obras estão sendo aproveitadas economicamente, como elas estão sendo usadas. Bom, então vamos eu vou falar um pouco sobre o direito de imagem e depois sobre os direitos autorais. Os direitos de imagem estão previstos, estão protegidos no Código Civil, aquela lei que se aplica a todas as relações pessoais, as relações sociais. Então, são as relações contratuais, as relações familiares, relações sucessórias e as nossas relações com os bens, com a propriedade, com a posse. Pois bem, lá no início do Código Civil, nós vemos os direitos de personalidade, é onde estão inseridos os direitos de imagem, os direitos de honra, o direito ao nome, aqueles que estavam lá no artigo 5º, inciso 10 da Constituição. O que são esses direitos de personalidade? Eles são gerais, ou seja, todas as pessoas os têm. Eles são inalienáveis, eu não posso vendê-los, não posso vender a minha imagem, não posso alugar a minha imagem. Não, pelo menos no sentido estrito, veremos um pouco mais adiante como que é possível permitir que outras pessoas, autorizar que outras pessoas usem a nossa imagem. Isso não significa que eu estou alienando, que eu estou vendendo. Eles também não são transmissíveis, eu não posso transmitir a minha imagem aos meus sucessores ou a qualquer pessoa. E também eu não posso renunciar, eu não posso dizer eu não quero mais não ter essa imagem, eu não quero mais ter honra ou algo do gênero. Eu posso até renunciar, eventualmente pedir a mudança do meu nome, e hoje isso se admite em algumas situações específicas, mas isso não significa que eu renuncie a qualquer nome. Claro, esses direitos à imagem, à honra, eles estão protegidos contra eventuais danos. E aí, por quê? Uma vez que há uma violação a esses direitos de personalidade, à imagem, à honra e à voz, por exemplo, cabem as perdas e danos. E mais, uma possibilidade de requerer ao judiciário que cesse essa ameaça ou essa lesão que está ocorrendo aos meus direitos de personalidade. Dentre, claro, esses direitos de personalidade estão o nome, composto pelo primeiro nome, o prenome e o sobrenome, e também a proteção ao pseudônimo, aí de figuras conhecidas, geralmente ligadas às artes ou à televisão, por exemplo. Uma questão também tratada no Código Civil é em relação à propaganda, publicidade. Ela sempre precisa de autorização. E caso a imagem de alguém ou a voz de alguém seja usada em uma publicidade sem a autorização, e claro, com fins comerciais e econômicos, afinal de contas, a publicidade inerentemente tem essa finalidade comercial, cabe indenização, que não depende de prova.
Basta que alguém use a sua imagem ou a sua voz sem autorização para que isso enseje já imediatamente, independentemente de algum dano, a indenização cabível. Esse é um entendimento que foi construído pelo Superior Tribunal de Justiça, foi sendo consolidado e hoje está pacificado. E aí, mais adiante, eu reproduzo os dois principais artigos, alguns aqui já devem conhecer, os dois principais dispositivos do Código Civil que tratam do direito à imagem e também o direito à voz. Vejam ali no artigo 20. Salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo na indenização que couber, se lhe atingirem a honra, boa fama, respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. Por que que eu fiz essas pinturas aqui nesse artigo? Porque ele, por ser um pouco longo, às vezes acaba dificultando a compreensão do seu significado. Mas, o que que significa? O artigo começa excepcionando a possibilidade de se retirar alguma divulgação de imagem ou de palavra. Quais são as exceções? Autorização, ou seja, se alguém autoriza o uso da imagem, o uso da voz, o uso de algum escrito, ou, se necessárias, a administração da justiça, por exemplo, a prova, a necessidade de produzir uma prova judicial em um processo, ou a manutenção da ordem pública, supondo aqui a ocorrência de algum crime, em que se exige do Estado alguma resposta, ou seja, se exige que o Estado procure aquela pessoa que cometeu o crime. Essas são exceções que não possibilitam alguém retirar alguma imagem ou algum conteúdo ligado ao direito de personalidade e de circulação, porque a própria lei excepciona isso. Afinal de contas, se aquela pessoa autorizou o uso, ela não pode, de uma hora para outra, claro, salvo por alguns motivos, ela não pode pedir que aquilo seja retirado de circulação. Então, essa é a primeira parte, as exceções. E aí fala sobre o que nós podemos, então, aí autorizar ou não em relação aos direitos de personalidade. Divulgação de escritos, transmissão da palavra ou a publicação, exposição, utilização da imagem de uma pessoa. Poderão ser proibidas, ou seja, retiradas, poderão ser cessadas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber. Ou seja, além de se retirar, ainda cabe a indenização, como nós vimos aqui nos tópicos acima. Se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Então, se não houver autorização, pode-se retirar a imagem, e isso também se ainda se houver alguma violação à honra, à boa fama ou respeitabilidade, pode-se requerer a, as perdas e danos, a indenização por danos materiais e morais. E em seguida, o artigo 21, que dispõe o seguinte: a vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Aqui nós já estamos falando da privacidade, da intimidade, daquilo que acontece na nossa casa, por exemplo, que é inviolável. E isso também, aquele que se sentir prejudicado pode pedir que se cesse ou que se impeça determinado ato violador. Bom, apresentadas, então, as principais diretrizes dos direitos de personalidade, que estão ligados ao direito à imagem, agora nós passamos aos direitos autorais. Observem que os direitos autorais não estão no Código Civil. Lá atrás, no início do século XX, o Código Civil realmente tratava de um determinado livro sobre os direitos autorais. Com o tempo, ali na metade do século XX, eles foram retirados do Código Civil em razão da sua especificidade, do seu regime especial, minucioso, detalhista, e foram levadas para uma lei especial. Atualmente, a lei especial que regulamenta os direitos autorais é a Lei 9.610 de 98. Que essa lei traz de tão importante, e é uma lei pouco lida, pouco entendida, justamente por ter muitos detalhes, muitas minúcias, que muitas vezes não são compreendidas. Para vocês terem uma ideia,
na minha graduação, eu não tive uma disciplina obrigatória de direitos autorais, de propriedade intelectual, é aquilo que nós chamamos das obras relacionadas ao intelecto, como, por exemplo, as obras artísticas do direito autoral ou as obras industriais, as marcas, as patentes e os inventos em geral. Eu não tive uma matéria sobre isso, o que demonstra que realmente há um desconhecimento geral da matéria, embora na profissão aqui, especialmente dos jornalistas, isso apareça diariamente. Mas o que trata essa lei? Eu vou trazer aqui os principais pontos, o sentido aqui não é esgotar, mas apenas apresentar para vocês esse novo campo, de modo que todos possam, em uma eventual dúvida, fazer uma consulta. A lei é bastante clara, embora surjam dúvidas interpretativas nos tribunais, mas ela traz dispositivos, em geral, claros, que podem, nos ajudar a organizar a nossa atuação no dia a dia. Então, o que a lei traz assim de interessante? Primeiro, quais são as obras protegidas? O que são obras, né, também? Quais são as obras protegidas? A lei traz um conceito genérico, um conceito abstrato do que seria uma obra protegida pelo direito autoral. Ela diz o seguinte: são obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro. O que seriam criações de espírito? A lei parece um tanto quanto metafísica, né? São criações de algum espírito do outro mundo? Não, na verdade, a lei tentou trazer esse conceito um tanto quanto genérico, embora metafísico, para se dirigir àquelas obras em que se utilize a criatividade e a originalidade. São geralmente, mas não somente, obras relacionadas à arte. E aí nós temos exemplos números, a lei traz alguns que não são taxativos. Por exemplo, obras literárias, artísticas, científicas, obras dramáticas relacionadas ao teatro, composições musicais, obras audiovisuais, como cinema, desenho, pintura, gravuras. Todas essas obras artísticas, dança também, né? Uma dança, uma escultura, todas essas obras são caracteristicamente consideradas obras artísticas, obras de arte. Estão expostas em museus, estão expostas em lugares públicos até. Mas a lei, não, ao falar criações de espírito, não quer, então, só se resumir a essas obras artísticas. E por isso também ela protege conferências, protege sermões até, protege obras relacionadas a projetos de arquitetura, projetos de engenharia, topografia. Programas de computador, embora não sejam protegidos, não sejam regulamentados pela lei, por essa lei de direitos autorais, tem uma lei específica em que se aproxima muito o regramento do software, dos programas de computador, à lei de direitos autorais. Enciclopédias, dicionários, embora não sejam obras de arte, também são protegidas pelos direitos autorais. Então, observem que aquelas obras decorrentes da criatividade, mas também de um esforço intelectual, são, em geral, protegidas pelos direitos autorais. E a lei ainda vai além. A lei, no artigo seguinte, ali no artigo 8º, diz o que não é uma obra protegida pelos direitos do autor. Por exemplo, as ideias. Estamos lá numa discussão num bar, num restaurante com os amigos, e eu tenho uma ideia genial de um roteiro de filme. Essa ideia, enquanto não for executada, não é protegida pelo direito autoral. Se o meu amigo que está comigo ali no restaurante vai e escreve um roteiro a partir dessa ideia e até transforma em um pequeno filme, ele sim será o autor e não eu, embora a ideia tenha sido minha. Mas as ideias não são protegidas pelos direitos autorais. Também não são os esquemas, regras de jogo, equações matemáticas, formulários, artigos de lei não são protegidos por direitos de autor. Então, a lei, além de enumerar algumas obras, trazer, né, uma regra genérica do que seria uma obra protegida e trazer exemplos, também diz aquilo que não é protegido pelo direito autoral. Depois, a lei dispõe sobre quem é o autor dessas obras. Qualquer um pode ser autor. Na verdade, qualquer pessoa física pode ser autor, e por isso lá traz
quando nós falamos sobre a Constituição, eu falei que qualquer pessoa, né, pode ser autora, qualquer pessoa física. A pessoa jurídica em si, ela não pode ser autora no sentido de criadora da obra. Não pelo menos nos dias de hoje, até onde nós temos dentro da Lei de Direitos Autorais. Futuramente, quem sabe, obras produzidas com o auxílio de uma tecnologia, de uma inteligência artificial generativa, possam ser protegidas pelo direito autoral, mas no atual momento não. Então, a pessoa jurídica, ela pode ser detentora de direitos, direitos patrimoniais, geralmente. Ou seja, alguma empresa pede para o seu funcionário fazer determinada obra e aí ela detém aqueles direitos patrimoniais para explorar aquela obra. Isso não significa que a pessoa jurídica, a empresa, vai ser a criadora. A criadora continua sendo o seu funcionário. Então, essa é a distinção que necessita ser feita sempre. E quem é titular? Então, como vocês viram, não necessariamente o criador vai ser o único titular. Por exemplo, o intérprete de uma música, embora não seja o autor da música, é também detentor de direitos autorais. Eu vim aqui para a ERP ouvindo música, vim ouvindo Belchior, que é o compositor como Nossos Pais. A versão mais famosa, por sua vez, é da Elis Regina, no Falso Brilhante. Ela é intérprete da música. Isso não significa que ela seja a autora, porque o autor é o Belchior. Porém, ela tem também direitos de autor, né, os direitos de intérprete, no caso. Então, embora você não seja o criador, você pode ter direitos. Precisa registrar essas obras? Precisa registrar um livro? Precisa registrar um conto? Precisa registrar uma música? Precisa registrar uma fotografia? Não. Atualmente a lei diz que não é mais preciso registrar. Já houve uma necessidade em relação a algumas obras de registro. Registro era feito na Biblioteca Nacional ou em alguns órgãos específicos, dependendo do tipo de obra. Hoje, porém, não é mais necessário, mas ainda existe a opção do autor em fazer o registro nesses órgãos que são citados, enumerados ali na lei, ou eventualmente se houver a criação de algum outro órgão específico, a depender do tipo de obra, uma fotografia, uma música, um livro ou algo do gênero, um projeto de arquitetura. Adiante, e aí para encurtar um pouco aqui a apresentação, são previstos os dois tipos de direitos de autor. Por que eu estou falando dois tipos de direito? Ou melhor, o direito de autor é só um, mas ele se divide em duas vertentes. A primeira vertente é o direito moral do autor. É um direito muito similar àquele direito de personalidade relacionado ao direito à imagem, mas não é igual. É similar. Por quê? É um direito moral do autor, no sentido de que ele também é irrenunciável, embora em casos específicos pode até haver uma renúncia, mas ele é irrenunciável, ele é inalienável, ele é intransmissível. São direitos morais, como por exemplo, a, o direito que o autor tem de ter o seu nome citado na obra. Toda vez que a obra é citada, ou toda vez que a obra é reproduzida, ou toda vez que a obra é exposta, o autor tem o direito ao que o seu nome seja aposto naquela obra, porque afinal de contas, ele é o criador, ele é o autor. Esse é um direito bastante significativo até porque muitas vezes obras não são sequer, não tem nem o seu autor citado. Ele também tem o direito de reivindicar a autoria. Supondo que alguém se arrogue que é o criador de uma determinada obra, ele pode ir lá e desmentir. Não, o criador aqui sou eu. O criador dessa obra sou eu. Ele também tem o direito de assegurar a integridade da obra, ou seja, que a obra se mantenha íntegra, que a obra se mantenha conservada, que ela se mantenha em perfeitas condições. Por exemplo, uma escultura, embora ela esteja exposta, embora ele tenha até vendido, no sentido de vendido mesmo a sua escultura para alguém, para um terceiro, para um proprietário privado, ou para um museu, eventualmente está em um museu, o autor ele permanece tendo o direito à integridade. E quando se diz aqui integridade, não apenas é a integridade material, no sentido físico, como uma escultura, o exemplo que eu dei anteriormente, mas pode ser no sentido imaterial. Por exemplo, a integridade de uma música. Um caso muito famoso nos tribunais é o do João Gilberto.
que foi autor ali, intérprete de várias músicas da bossa nova. Ele ingressou com uma ação contra a sua gravadora, alegando que a edição que foi feita sobre as suas obras musicais, em um momento posterior, além de não terem tido autorização, não estarem previstas em contrato, também tinham sido feitas com baixa qualidade. E aí foi feita uma perícia bastante robusta, bastante complexa, para que se evidenciasse ou não, para que se comprovasse ou não se as obras tiveram ou não algum problema de integridade, ou seja, se elas ficaram com uma qualidade inferior àquela que o autor pretendia. Então, esses Ricardo, são, Ricardo, desculpa, posso te interromper aqui um pouquinho? claro, Não, porque a gente está, né? Eu tô acompanhando e já tem pessoal mandando pergunta para mim, até aqui no meu particular, porque o pessoal está bastante interessado em relação, você até já mencionou aí durante a sua fala, a parte né, a pessoa que tem os direitos autorais, então ela pode, se ela for citada, isso já seria, né, já caracteriza que esse direito ele está sendo respeitado, né? E aí isso acho que pode remeter principalmente às questões que estão acontecendo aí com os veículos, né? Muitos veículos, acho que a gente até conversou um pouquinho antes, né, da gente abrir aqui o nosso evento, dos veículos terem, né, a gente tem as emissoras, acho que as questões musicais fica muito tranquilo do pessoal trabalhar, porque isso já, né, o pessoal sabe mais ou menos obedecer às regras, já contribui com o ECAD, que garante os direitos autorais das músicas que estão sendo veiculadas e tal. E só que elas também têm, né, outros meios de comunicação que são ligados aí às emissoras. Então, temos portais, as redes sociais, enfim. E toda essa questão tecnológica que a gente está vivendo hoje facilita a busca, né, de materiais que o pessoal está utilizando por aí. Eu vou te fazer uma pergunta bem pontual, porque você falou agora há pouco disso, que é quando a gente, por exemplo, utiliza uma fotografia, cita o fotógrafo, cita a fonte, essa pessoa ela pode vir reclamar com a emissora de ter sido utilizado esse material? Como é que você enxerga essa situação? eu acho que essa é a pergunta principal do evento, né? As fotografias têm dado muito problema, Juliana. Mas como que eu responderia? A fotografia é uma obra artística e, portanto, ela demanda a autorização do seu criador para o uso. Não basta citar o nome do fotógrafo. Isso é insuficiente. Isso é apenas uma obrigação de quem está se utilizando de uma obra artística, de uma obra de arte, uma fotografia. Porém, se você for usar uma fotografia, ainda que ela esteja disponível na internet, mas uma fotografia que tenha a natureza artística, e aí nós podemos até conversar um pouco mais profundamente sobre isso, mas se for se utilizar de uma obra fotográfica que está protegida ainda pelos direitos autorais, ela não seja uma fotografia do século, no começo do século, por exemplo, uma fotografia histórica que não é mais protegida, demanda sim a autorização do fotógrafo para o seu uso. Independentemente aqui da finalidade, aqui eu vou fazer um parênteses, mas independentemente da finalidade ser econômica ou não. Se for econômica no sentido publicitário, por exemplo, é evidente que aqui nós temos um sério problema. É necessária a autorização do autor da fotografia, do fotógrafo. Se discute alguns usos, se alguns usos poderiam ser lícitos e não precisariam de autorização. Se for uma reportagem jornalística que está tratando daquele fotógrafo, supondo que iniciou-se uma exposição aqui no Museu Oscar Niemeyer desse fotógrafo, e alguém quer fazer uma reportagem para anunciar essa exposição, ela pode reproduzir a fotografia sem autorização? Do meu ponto de vista, pode. Não há problema, porque o intuito, o objetivo principal é informar sobre a exposição daquele fotógrafo. Então, nesse caso, não há necessidade nem de autorização e também me parece que não haveria problema nenhum aqui em relação ao uso dessa fotografia. Mas é um caso a ser estudado melhor, depende de uma série de condicionantes para dar uma resposta, ou seja, não há uma resposta definitiva. Mas eu acho, acredito, a partir desses dois exemplos, nós já conseguimos nos orientar. Entendi, Ricardo. Ó, chegou mais uma pergunta aqui no nosso chat, a Fernanda.
Perguntando aqui, como que a emissora deve agir com a imagem do colaborador nos conteúdos digitais após demissão? Então, a gente está falando, acho que, do direito de uso de imagem, né? Não de direito autoral, no caso. Me parece que sim. Aqui depende muito do contrato que existe. E aí eu vou chegar um ponto um pouco mais à frente, né? Que é que as relações relacionadas tanto a direitos de autor quanto a direitos de imagem e voz dependem muito do que está estabelecido em contrato. Então, me parece que aquelas imagens que foram produzidas ao longo de uma relação empregatícia podem ser usadas dentro de algumas finalidades relacionadas àquele negócio. Dependendo se a finalidade, então supondo que aquela imagem que foi feita anteriormente está sendo utilizada para uma outra finalidade que não aquela finalidade primitiva, vamos pensar que a foto do colaborador tinha sido feita para é, falar um pouco sobre a confraternização, a boa convivência dentro da empresa, usar ali no seu site para mostrar que o ambiente é positivo, o ambiente é amigável e usou aquela foto. Não sei se seria esse exemplo que a pergunta está se referindo. Mas supondo que depois essa imagem seja utilizada com uma outra finalidade, uma finalidade até de marketing dessa empresa. Me parece que aí nós poderíamos ter um problema, sim, e isso poderia até, eventualmente, o colaborador, né, que trabalhava, poderia sim ingressar ali com uma ação para evitar o uso dessa imagem ou até para requerer os danos, as perdas e danos, né, os danos materiais e morais. Essa é pelo menos a minha leitura. Mas isso não impede que contratualmente, ou seja, por contrato, haja uma outra disposição. Ou seja, o colaborador, ele permite que aquelas imagens sejam utilizadas, e aí você pode estabelecer em contrato uma série de finalidades, e não só aquela inicialmente pensada, e aí me parece que não há nenhum problema de a empresa continuar usando aquelas imagens. Mas, como eu falei, depende muito de contrato, e por isso que os contratos têm cada vez mais se tornado importantes. Sim, acho que você tocou num ponto importante, né? Até que para o pessoal aí ficar bem atento nas emissoras, de estar com os contratos sempre atualizados, né? Porque mudaram as funções dentro das emissoras de rádio e TV, né? Antes o locutor ficava dentro do estúdio, abria o microfone e fazia o seu trabalho. Hoje, além de abrir o microfone, ele tem que abrir a câmera, tem que mostrar o estúdio, né? Acaba entrando não só ali no ar, mas acaba indo para os canais digitais também. Então, para evitar qualquer questão, é sempre importante, acho que, orientar as emissoras a estarem com os contratos atualizados, descrevendo essas funções, né? E sabendo que essas imagens vão estar sendo utilizadas nas emissoras, imagino, né? Acho que seria essa, acho que é a principal recomendação em relação a esse tema, né? O resumo aqui, e eu acho que essa seria até a conclusão, vai muito da razoabilidade, podemos dizer assim, da razoabilidade comum, né? Será que esse uso que eu estou fazendo daquela fotografia, daquela obra artística, ou, enfim, de alguma imagem de uma pessoa, de uma voz, ela é razoável? Se você percebe que, isso pode dar algum problema, isso pode trazer algum questionamento, é porque já há ali algum problema de razoabilidade. Então, da maneira como eu resumiria, sempre se atente à finalidade do uso, a finalidade, a adequação e a necessidade do uso. Isso até está estabelecido na Lei de Proteção de Dados Pessoais. São princípios. Você tem que sempre pensar se aquela finalidade ainda permanece e se aquele uso é adequado e necessário. Bacana, Ricardo. E aqui a Fernanda fez mais uma pergunta. Como é que funciona para a gente usar uma imagem que estava no banco de imagens e aquele banco de imagens que era free, né? Então você podia utilizar livremente. Mas uns anos depois, essa imagem acabou sendo tirada do banco, né? O portal que utilizou essa imagem, ele vai ter que retirar todas essas imagens que estavam sendo utilizadas anteriormente, porque acho que tem acontecido isso, né? Às vezes o banco a imagem pertencia a um banco de dados, um banco de imagens que era free, essa imagem às vezes foi comprada por outra empresa que não é mais free, ela, né, tem um valor ali para você poder utilizar, mas ela já tinha sido divulgada dentro do portal. Isso está acontecendo porque tem muitas agências internacionais, enfim, buscando esses, né, esses valores, dizendo, olha, essa imagem que você usou, ela
né, contém os direitos autorais, tem um valor devido, então a tua empresa já está devendo para mim. Então, muita gente se assustando com mensagens assim chegando nas caixas de e-mail aí das emissoras. Como é que você avalia esse tipo de questão? Bom, eu acredito novamente, e eu acho que essa também é uma das conclusões a que nós chegaríamos, é de que isso depende muito de caso a caso, Juliana. É difícil, e isso parece uma resposta um tanto evasiva, vindo sempre de um advogado, de alguém no meio jurídico. Mas vamos pegar esse caso específico que você citou. Então, eu usei uma imagem de um banco de dados público, é um banco de dados que não era pago, né? Mas a princípio haveria ali a autorização do autor daquela imagem para que ela estivesse naquele banco, e eu usei naquele momento. Eu precisaria retirar? Olha, eu acho que aqui não é nem tanto uma questão, talvez, de direitos de imagem, direitos autorais. Eu tentaria ir pela linha da norma civil ordinária. Quando você usou aquela imagem que estava no banco de dados, havia autorização, então me parece que não se cometeu nenhuma violação. E se pode alegar que naquela época, por haver aquela autorização, é, pelo menos uma autorização presumida do autor daquela obra artística, daquela fotografia ou daquela pintura, não sei de qual obra que nós estamos tratando, por haver naquela época uma presunção de que havia autorização, me parece que o meu direito de uso, o meu uso foi lícito. Não teve nenhum problema, não violou o direito de ninguém. O fato de ter sido alterado ali depois é passível de alguma discussão, se eu precisaria retirar ou não. Mas aí nós poderíamos trazer alguns outros argumentos para analisar a questão. Será que esse uso está causando algum dano à exploração daquela obra? Será que está causando algum prejuízo à exploração econômica ou também um prejuízo ao autor daquela obra? Eu acho que essas são questões que poderiam ser trazidas em uma eventual ação judicial ou num eventual debate extrajudicial, ou seja, quando se recebe uma notificação extrajudicial, para tentar para tentar encontrar ali um bom termo. E claro, eventualmente, aqui pensando como advogado, nada impediria também de se fazer um acordo, né, estabelecendo ali um valor específico para remunerar aquela obra que agora não está mais naquele banco de dados. Mas isso dependeria muito de cada caso. Entendi. E tem acontecido também de muitos autores, né, de fotos também estarem entrando em contato diretamente com as emissoras, também pedindo para que, né, seja feito um acordo, enfim, né, tentar resolver essa questão. A tua orientação como advogado, qual que é, primeiramente, retira-se essa imagem do portal? Ou deixa ela lá enquanto está fazendo o acordo? Qual seria a tua dica prática mesmo para o pessoal? O que fazer logo que recebe uma reclamação? Puxa vida, até coloquei o nome dele aqui, a gente quis colocar o crédito, mostrando que era, né, uma questão de boa fé, que ninguém estava querendo utilizar indevidamente aquela imagem e tal, mas ainda a pessoa está se sentindo lesada. Então, o que que eu faço primeiro? Eu tiro essa foto? Eu deixo ela lá? Eu entro em contato com a pessoa? Ou eu aciono já diretamente o meu departamento jurídico? Eu tenho chance, né, de me livrar dessas questões de alguma forma que fique, né, fique plausível assim para todos? Bom, por ser advogado, eu falaria, né? Procure o departamento jurídico, essa seria a primeira orientação. Mas brincadeiras à parte, eu acredito que primeiro tem que saber o que está nessa notificação. A notificação pede para retirar. Às vezes é de bom tom fazer isso o quanto antes, para evitar que aquele dano, né, seja continuado e isso eventualmente acarrete um aumento de uma indenização ou algo do gênero. Mas eu pondero sempre da seguinte maneira: será que vale a pena eu enfrentar uma briga em relação a isso? Será que aquela imagem ela é tão importante para aquela publicação ou não? Eu acho que isso também é uma análise de custo-benefício que deve ser feita por aquele que recebe uma notificação extrajudicial. Mas vamos supor que sim, é uma imagem importante. Eu acredito que o primeiro passo é se certificar se aquela notificação que está sendo recebida procede. Ou seja, se as informações que estão vindo na notificação são realmente verdadeiras.
seja, se elas estão vindo do seu autor ou de alguém que o represente. Então, às vezes o autor ele não, ele tem uma equipe ou algum escritório que o representa para defender os seus direitos, né? Os seus direitos de autor ou eventualmente um direito de imagem, aqui no caso como direito de personalidade. Eu acredito que o primeiro passo é identificar. Será que aquilo que está na notificação extrajudicial procede? Será que aquilo é real, é verdadeiro? Por quê? Porque hoje nós temos visto também, ao lado dessas notificações que são listas, que têm um embasamento jurídico e estão amparadas em algum direito autoral, algum direito de imagem, mas também nós temos casos, exemplos de abusos de direito em que supostos detentores de direitos encaminham notificações a quaisquer pessoas, quase como em um blefe, para exigir que algum conteúdo seja retirado ou que se pague um conteúdo. Então, a orientação que eu daria, as primeiras orientações que eu daria seriam essas. Jamais, me parece hoje, diante de tantos golpes que têm aparecido de diversas naturezas, jamais faça qualquer pagamento. Então, recebeu a notificação, respira, lê com cuidado e reflete sobre todos esses pontos. Posteriormente, pode-se ingressar numa tratativa com o representante que veio naquela notificação, o representante legal do autor ou da pessoa que tem o direito de imagem, para ter um conhecimento mais profundo do que está se tratando ali. Pode ser feito pela própria pessoa que recebe a notificação ou por um advogado nomeado por ela. Eu acredito que essas seriam as primeiras orientações. E depois, nas negociações com a outra parte, é que vão surgindo algumas possibilidades de negociação, como, por exemplo, a continuidade do uso, ou então a correção de algum problema ali na publicação, algo do gênero. Bacana. Tá chegando mais pergunta aqui no nosso chat. Tem a Tamires, ela deixou a pergunta. Eu quero só saber se a Tamires não quer fazer a pergunta aí pelo microfone mesmo, Tamires. Você está aqui com a gente, né? Oi, tudo bem? Tudo. Bem-vinda. Pode fazer tua pergunta, Tamires. Então, a minha dúvida é sobre aqueles vídeos que são de curiosidade de artista, de cantores, ou até mesmo show que aconteceu. Daí a gente salva o vídeo para repostar e coloca exemplo de onde veio o vídeo na legenda. Isso pode interferir, mesmo colocando, citando a pessoa que fez a gravação ou que postou, ela pode pedir para a gente excluir? Seria desculpe, para entender melhor, você vai a um show, Tamires, e faz uma gravação, né, daquele show, e não é o artista que entra em contato com você, desculpe? Tipo assim, eu vi um show que aconteceu no Brasil há alguns dias e as pessoas postaram. Aí a gente quer postar sobre um show que aconteceu no dia, na cidade, falar sobre o evento. Mas a gente pegar o vídeo daquela outra pessoa que postou, que estava lá no show. Aí a gente pode postar e marcar a pessoa, ou até mesmo, exemplo, pegar vídeos de curiosidades de outros cantores e postar marcando a pessoa que postou, fez a primeira postagem. Entendi o que a Tamires quis dizer. Acho que, Ricardo, deixa eu tentar ajudar. A, a pegar, na verdade, pegar material de arquivo pessoal, né? Então, digamos, vamos pensar na nossa realidade aí de emissora. Um ouvinte foi lá, fez uns registros legais, o perfil da emissora viu que tinha registro bom daquele show e quis utilizar no perfil profissional da emissora, mas ela marcou a pessoa. A gente deve marcar, a gente tem que pedir autorização para utilizar aquele material, para justamente saber, né, para não ter problemas em relação a isso, porque isso é muito comum, né? A gente tá todo mundo virou produtor de conteúdo. Então, é normal as pessoas trocarem esses conteúdos e dar o crédito marcando, né? Simplesmente fazendo a menção lá, vou mencionar aqui fulano de tal, que aquela imagem, aquele vídeo que foi bacana, foi ele que fez. Isso é suficiente? Acho que é isso, né, Tamires? Te ajudei? Isso mesmo. Tá. Bom, em relação à marcação, à citação, né, que seria o equivalente à citação de uma autoria daquele material, me parece que sim, que é desejável até. E se tratando até de uma emissora de rádio, vai
dar muito mais crédito, muito mais visualizações àquela pessoa que originalmente fez o vídeo, por exemplo. Agora, eu acho que nós temos que pensar melhor, e isso o direito ainda não tem respostas tão boas, nessa nova realidade, nesse novo hábitos das redes sociais. Esse exemplo que a Tamires trouxe é um exemplo muito comum em redes sociais, ou seja, é um hábitos fazer isso. Eu acredito que dentro do que nós temos hoje como regramento jurídico, nós devemos pensar, será que aquele vídeo é de fato uma obra artística? Me parece que não. Me parece que ela não se equipara a um filme, ou a um documentário, ou a alguma produção com investimento, né? Como seria, por exemplo, no audiovisual. É um vídeo feito espontaneamente por uma pessoa que não necessariamente me parece ser uma obra artística protegida por direitos autorais. Então, nesse caso, eu entenderia, pensando aqui, claro, cada um aqui pensa em um vídeo diferente, mas eu pensando em um vídeo aqui de 30 segundos do que aconteceu naquele show, me parece que não se trata de uma obra artística e, portanto, eu não precisaria pedir autorização. Agora, se vocês me perguntarem, mas é bom pedir autorização ou é bom conversar com a pessoa antes? Ah, sim, eu consideraria isso com uma prática que pelo menos te preveniria de algum problema futuro. Esse problema pode não se converter em uma necessidade de pagar, de indenizar, mas pode te dar uma dor de cabeça, eventualmente em uma ação judicial, até de juizados especiais. Então, assim, se for possível, é melhor. Melhor sim perguntar, é de bom tom até. Mas se eu diria se realmente é necessário, eu tenho minhas dúvidas, eu acredito que não haveria ali elementos para defender essa prática de rede social muito comum. Não sei se essa resposta é satisfatória, mas dentro do que nós temos hoje na legislação seria a resposta que eu teria a dar. Bacana, é uma questão de bom senso ainda, né? Como você falou, né, Ricardo? Ah, a gente está com a Fernanda também, que ela fez as primeiras perguntas, acho que ela quer complementar. Fernanda, você quer abrir o microfone aí, fazendo favor? Boa tarde, pessoal. Na verdade, é só fazendo esse complemento ali, tanto da Tamires com relação aos conteúdos na internet, essas imagens que são pegas por bancos de imagens, que no momento em que a gente utiliza essas imagens para os nossos materiais digitais, elas estão liberadas, a gente não tem nenhum tipo de registro, nenhum tipo de armazenamento garantindo que no momento que nós realizamos esse uso, ela estava em permissão. E agora as emissoras recebem comunicados, tanto por e-mails ou por outros ambientes, com o autor dessas imagens, desses materiais, pedindo algum tipo de indenização pelo uso. Porém, essa solicitação vem quase 2, 3 anos pós a utilização desses materiais. Só que já é difícil da emissora deixar guardado, né, que ela usou de um banco de imagens gratuito, ou que ela teve uma permissão naquele momento, e aí agora, 2 anos depois, tem essas tratativas, essas situações. Principalmente isso acontece com as emissoras do interior do estado, onde os recursos ali, tanto de braço quanto da operação, ficam um pouco mais limitado, dificultando, inclusive, esse armazenamento desses registros, enfim, de tudo isso. Então, é mais essa questão. E o complemento também com relação ao direito da imagem do colaborador também, que é algo que é bem importante para as emissoras. Mesmo estando em contratos, há casos onde o colaborador exige algum tipo de indenização posterior, uma demissão, alguma situação, porque o vídeo dele continua sendo distribuído na internet, mas esse vídeo já tem lá mais de 1 ano, mais de 2 anos, e claro, continua ativo porque ele estava prestando um serviço para a emissora, mas há essa dor de cabeça sendo recebida. Isso. A Fernanda, Ricardo, para você entender, ela é a nossa consultora de marketing digital aqui da ERP, né? Então, ela nos ajuda e acaba ajudando também os nossos associados. Então, essa questão digital é bem importante a gente tentar esclarecer para poder, né, prestar um serviço legal aqui para o pessoal. Com certeza. E até desculpa, só mais uma questão. Quando a gente usa, por exemplo, de uma notícia, é,
a Fernanda se envolveu em um crime, então eu vou lá no perfil das redes sociais da Fernanda, vou dar a notícia sobre, vou usar as minhas redes sociais e eu uso um material do perfil da Fernanda para ilustrar quem é a pessoa que está envolvida com a notícia propriamente dita. E aí a gente também está vendo alguns casos onde essa pessoa que estava envolvida com essa informação ali, com a notícia em si, também está buscando a justiça para reparar possíveis danos, mas, né, eu não sou advogada, mas num primeiro momento eu penso, puxa vida, eu estou como imprensa noticiando algo, né? Então, para enriquecer o meu material, eu peguei algumas informações, alguns conteúdos que estavam públicos. Eu sei que isso não é bem assim que as coisas funcionam, mas é importante a oportunidade para esclarecer para todo mundo que está nos acompanhando. Não, só em relação àquilo que a Fernanda trouxe, vamos dizer assim, aqueles detalhes, não tem uma prova de que na época não estava no banco de dados, aí, claro, pensando estrategicamente, há um cenário desfavorável e o melhor, nesse caso, não só é retirar a imagem, mas também é procurar aquela pessoa que notificou e eventualmente fazer um acordo ou se for judicial, tentar produzir aquela prova de alguma maneira, fazendo uma intimação ao banco de dados para que informe se aquela época, aquela obra artística, né, aquela obra de direito autoral, estava ou não no banco de dados. Mas isso, claro, é sempre pensando numa estratégia processual. É difícil pensar muito em abstrato. Claro que quando nós não temos armas ao nosso favor, é melhor, então, recuar e procurar alguma via de acordo ou algo do gênero. Se você tem a possibilidade de comprovar que aquilo estava em um banco de dados, de alguma forma você pode eventualmente entrar em contato com o banco de dados, obter essa informação, aí o cenário muda. Então tudo depende também do cenário em que do contexto em que você está, né? Em que contexto você recebeu essa notificação extrajudicial. Em relação a essa segunda pergunta, já é algo bastante discutido na literatura e na jurisprudência, né? Se é possível usar uma imagem para falar de um crime, né? Ou então de alguém que está sendo investigado. Isso é um assunto bastante sensível, especialmente quando não se trata de alguma pessoa pública, de uma pessoa notória, ou seja, um político, uma atriz, um ator, ou um cantor, ou algo assim. Nesse caso, é sempre necessário ter um pouco mais de cautela. Quando se trata de pessoas que já estão expostas em razão da sua vida pública, que ocupam cargos públicos, por exemplo, essa, essa essa esfera, né, da imagem, da honra do nome, é um pouco mais reduzida, no seguinte sentido: as pessoas também querem um pouco de transparência, pelo menos aquelas que ocupam cargos políticos. Então, você vincular uma imagem dessa pessoa àquela notícia, em razão de uma investigação criminal que está sendo tocada pelo Ministério Público ou por algum outro órgão, me parece que não há problema nenhum. Afinal de contas, os fatos em si existem, né? A investigação está sendo realizada. A investigação está em determinado momento e um dos suspeitos é aquela pessoa. Então, não me parece ter nenhum problema na vinculação da imagem. E isso me parece bastante pacífico, porque há várias decisões judiciais nesse sentido. Muitos juízes, desembargadores ingressam com ações pedindo reparações por danos morais ou materiais, porque sua imagem foi vinculada a uma investigação criminal ou uma investigação administrativa. E no final acabam perdendo a ação justamente em razão de se tratar de uma pessoa pública, uma pessoa notória. É claro, novamente os detalhes aqui importam. É necessário saber se essa matéria foi feita apenas para tratar dos fatos que estavam ali envolvendo aquela pessoa, né, em que ela estava envolvida. Se há uma comprovação de que houve um dolo do meio de comunicação, né, do jornal, da revista, ou uma malícia, uma desonestidade na apuração dos fatos, o repórter ou o veículo de comunicação pode sim ser responsabilizado. Então, isso me parece bastante pacífico já na jurisprudência. Se pode utilizar o material produzido pela própria pessoa, até pode, né? Se o perfil dela é aberto e ali há uma fotografia dela, não me parece que exista um impedimento para tanto.
Agora, novamente, eu repito aqui o que eu disse anteriormente: é necessário que aquele fato seja verdadeiro e que haja uma apuração rigorosa do meio de comunicação em relação ao que está sendo escrito. Até teve um caso, aqui só para ilustrar, Juliana, em que uma pessoa ingressou com uma ação judicial porque o jornal usou o termo acusado para se referir àquela pessoa, e ela ainda não seria, no sentido jurídico do termo, acusada, ela ainda era investigada. E os tribunais entenderam que não havia ali um ilícito, não havia ali uma violação ao direito de imagem, de honra e de nome daquela pessoa, porque o propósito principal da reportagem foi informar, e realmente aqueles fatos estavam acontecendo naquele momento. Então, não houve um prejuízo, ainda que a nomenclatura jurídica correta tenha sido inapropriada. Então, eu acredito que nesse ponto a imprensa e os meios de comunicação em geral estão um pouco mais protegidos do que nesses casos limites aqui das perguntas anteriores. Bacana. Ricardo, a gente tem mais perguntas aqui no nosso chat. Deixa eu ver aqui. O Adenilson e a Lohana já tinham feito pergunta também. O José da Paiqueria FM. Adenilson, você quer abrir o microfone e fazer a pergunta? Quer que eu leia aqui? Você está com a gente ainda, né? Deixa eu ver se o Adenilson está aqui. Está aqui. Vamos lá. Em microfone. Tá sem microfone, então eu vou ler para você. Ele diz o seguinte, ó, creio que vou mudar um pouco o foco, mas pode ser perguntado ao horário oportuno, acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Ó, faço cobertura de eventos externos, exemplo, acidentes de trânsito. Como é que funcionaria a questão dos direitos de imagens das pessoas que eventualmente apareçam aí nessas imagens? Acho que é um pouquinho como a gente está falando das notícias, né, Eu Ricardo? acredito que o Edenilson aqui está se referindo até aos acidentados, né? As pessoas que estão ali no acidente e que foram feridas e eventualmente até vieram a óbito. Aqui, não, ele falou não. É, seria um acidente da pessoa que causou o acidente. Esses que nós temos visto aí, principalmente na cidade, aos curiosos. Entendi. Ou seja, os passantes, né? Aqueles que estão ali ao redor vendo a, Não, não tenho acesso nenhum a isso. Tá. acredito que, acho que é um terceiro. Bom, é, nesse caso, acho que a pergunta é como fotografar a imagem, né? Acho que a primeira questão aqui é em relação aos acidentados, tá? Acho que nós temos que, e isso eu acredito que todos aqueles que estudaram jornalismo têm um código de ética próprio, né? Mas os acidentados, se isso não é necessário para que a notícia seja exposta. Então, fotografar o acidente em si, com o carro, com o veículo quebrado, não há problema nenhum, mas deve-se evitar tirar fotos da vítima, né? Na verdade, deve-se evitar, não se deve fazer isso. Em relação àquelas pessoas que estão, os curiosos, que estão olhando, me parece que não há um problema, né? Se você está tirando ali a foto do evento, o foco principal é no evento, né, no acidente, no veículo que está ali tombado, que está quebrado, e não nas pessoas. Então, nós podemos aqui utilizar por analogia, as fotos das multidões. Quando se tira uma foto de multidões, você não precisa, evidentemente, perguntar a cada uma daquelas pessoas se elas dão autorização para aparecerem na foto. Afinal de contas, a pessoa que está ali, acho que observando o acidente, ela acaba assumindo uma responsabilidade numa eventual notícia sobre aquele fato. Não me parece, então, que haja um problema. Eu vou trazer mais um exemplo, porque é bacana que a jurisprudência, né? A jurisprudência são as decisões dos tribunais, trazem já alguns casos conhecidos. E um caso bastante conhecido que chegou lá em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça, é o caso da Marcha das Vadias, em que um repórter fez uma fotografia daquele movimento político que existia na época e focalizou sobretudo em uma daquelas pessoas que estavam se manifestando, daquelas mulheres que estavam se manifestando, e ela ingressou com uma ação alegando que ela não poderia aparecer naquela foto, que ela não tinha dado autorização para o uso da sua imagem. E o que o tribunal entendeu é que não. O, o objetivo principal da reportagem foi informar sobre o evento. Ela estava naquele evento, inclusive
trajada com o que havia sido combinado pelo movimento, segurando bandeiras e gritando palavras de ordem, né, daquele movimento, e que, portanto, o jornal apenas quis noticiar aquele fato, e por isso não havia qualquer violação ao direito de imagem. A finalidade principal, e volto a usar a palavra finalidade principal, foi informar, não foi de maneira nenhuma desabonar, causar um prejuízo àquela pessoa. Então, por ela estar naquele movimento, né, e aí nós podemos equiparar até a multidão, e ainda que ela tenha sido focalizada, observem, nesse caso ela foi focalizada, entendeu-se que o jornal, se não me engano, acho que era o Zero Hora, não poderia ser responsabilizado. Então, me parece que isso até responde à pergunta do Edenilson. Legal. Bom, você está com acesso ao chat ali agora, né, Ricardo? Se você quiser se você puder responder a pergunta ali da Desterro FM, que é da Lohana, ela fala ali, ó, fotografamos, utilizamos imagens de pessoas que que frequentam o nosso santuário, são os devotos. Seria necessário notificar essas pessoas de que suas imagens serão usadas em nossas redes sociais e sites? Eu até não encontrei a pergunta aqui, Juliana, mas eu posso. Aham, Ah, encontrei aqui. Uhum. isso. Tá. Bom, novamente aqui recupero a palavra finalidade. Eu acredito que essa talvez seja a palavra central aqui do nosso debate. Alguém que frequenta esse santuário, ele tem como finalidade fazer algum tipo de propaganda ou algum tipo de publicidade, ainda que sem fins lucrativos, sem fins comerciais, mas sem fins lucrativos, eu acredito sem fins econômicos, ela vai lá para fazer isso? A finalidade é essa? Me parece que não, né? Então, nesse caso, é importante, sim, ainda que é, salvo-se, né, se a fotografia for muito ampla a ponto de não se poder se identificar cada uma daquelas pessoas. Se não for possível identificar, aí tirou da multidão, vamos dizer assim, e não haveria um problema ou as chances diminuem substancialmente. Agora, se você tira de algumas pessoas, de alguns grupos, de uma pessoa, aí é de bom tom e não é nem de bom tom aqui, me parece que aqui é sim necessário pedir a autorização da pessoa que está sendo fotografada e explicar a finalidade daquela fotografia, para que ela consinta com aquele uso da sua imagem ou não. Acho que isso é uma situação bem comum às emissoras religiosas, né, que são ligadas aos santuários, e eles fazem muitas imagens, né, desses locais que são frequentados pelos fiéis, enfim. Então, eles filmam as missas, gravam, conversam, gravam depoimentos das pessoas. Quando vai gravar o depoimento é muito fácil, né? Você já fala com a pessoa, fala, olha, a gente está gravando assim, assim, assado, vai para a nossa emissora e tal, vai para a nossa rede social. Acho que é ok. Mas eles acabam também mostrando o que está acontecendo dentro daquele santuário. Então, acho que equipara o que você estava falando da notícia, né, Ricardo? É a mesma coisa, está Exato. registrando um acontecimento que para aquele público é interessante e acaba sendo como uma notícia, né? Acho que não tem uma necessidade, né, de entrar em grandes detalhes ali, né? Mas assim, tudo depende muito de como vai ser explorado aquele material, né? Exatamente, isso. Tem que tomar muito cuidado, porque Certo. a pessoa vai lá com uma finalidade, que é a devoção, a São expressão da sua fiéis, né? São fiéis. Aham. mente. Então tem que tomar muito cuidado com isso. A princípio, eu pelo menos pediria assim, comunicaria, né, Sim. para todas as pessoas que isso está acontecendo, que aqueles que não se sentirem confortáveis podem Sim. pedir para que sejam filmados, algo assim, né? E aí há um consentimento tácito até, ou seja, a pessoa ela diz, não, eu não quero. Então aqueles que forem filmados e não quiserem, elas falam, não, não quero. Mas os demais acabam consentindo se não protestarem contra isso. Sim, e acho que muitas emissoras religiosas têm feito isso já, de avisar, né? Ó, está chegando o nosso santuário, o local é filmado. Acho que deixar esses avisos é de bom tom para todo mundo, né? Acho que pode Exatamente. funcionar dessa forma. Tem mais uma pergunta ali, a gente já está chegando até, passou já um pouquinho do nosso horário, Ricardo. Se alguém tem mais alguma pergunta, a gente já vai indo, né, se encaminhando para o final. O José, da Paiqueria FM, direitos autorais em trilhas sonoras de fundos de propaganda ou mensagens irradiadas estão cobertas pelo repasse do ECAD? Não sei se você acompanha essas questões, né, que são o ECAD é o que as emissoras recolhem para pagar os direitos autorais das músicas, né, que são veiculadas aí
né, nas emissoras. Aí ele está querendo saber sobre os direitos autorais e trilhas sonoras, né? Pelo que eu entendo de trabalhar também nessa área, você precisa sempre adquirir essas trilhas e tá sempre comprovado que você comprou os direitos, né? Que acho que não entra na questão do ECAD especificamente, mas você pode ter uma orientação melhor aí do que eu saiba, pelo menos. O ICAD é uma caixa preta, podemos dizer assim, né? E que espero que aqui ninguém do ICAD me ouça, mas sempre foi um problema até de transparência em relação a como que eles se utilizam disso. Mas, geralmente, quando vai, vai, vai se utilizar de uma trilha sonora, né, de uma obra musical, e se requer a autorização ao autor, já se inclui ali que há a finalidade de uma exposição pública, né, no sentido de uma transmissão pública daquele conteúdo. Portanto, me parece que sim, são recolhidos aí, já estão cobertos já estão cobertos a taxa, né, cobrada geralmente pelo ECAD. Tá? Mas é uma questão, assim, bem difícil, essa questão do ECAD. Eu, particularmente, até não tenho um conhecimento profundo do assunto, mas me parece que, pela pergunta que foi colocada, sim. Tá ótimo, Ricardo. Acho que é isso. Aliás, fica até uma dica, talvez, para a gente pensar num próximo encontro aí, tirar essas dúvidas em relação ao ECAD, né? Trazer o pessoal para participar com a gente, porque realmente também são questões que chegam bastante aqui na associação para a gente. Pessoal, acho que a gente vai encerrando por aqui. A gente até já passou um pouquinho. Nossa ideia era ficar até às 5, né? Fazer uma hora aí de programa, mas passamos um pouco para poder responder todo mundo que fez pergunta. Ricardo, agradeço muito mesmo a sua participação, mais uma vez, de ter vindo aqui até a ERP, estar com a gente aqui na sede, né, e conhecer um pouquinho do nosso estúdio, acabou, né, participando aí com a gente, então, né, nesse formato. Agradeço bastante. Agradeço a todos que ficaram com a gente aí até o final. Ticiane, nossa superintendente, conseguiu entrar, né? Ticiane estava com uma pequena dificuldade ali agora técnica, mas ela acompanhou o finalzinho da nossa conversa. Se quiser também fazer um agradecimento em nome da ERP, Ticiane. Obrigada, Ju. Agradeço, então, novamente, né, pelo doutor que esteve aqui nos auxiliando e pela grande gentileza de ir até a nossa sede para que a gente conseguisse fazer nesse formato tão bacana que a gente gosta de fazer. E obrigada a todos os radiodifusores que estiveram aqui. Meu agradecimento vai em nome do presidente, Kaique Agostini. E obrigada pelas perguntas, né? Espero que o evento online tenha sido de grande empréstimo para vocês, porque essas dúvidas para nós, o esclarecimento dessas dúvidas é muito importante, porque nós na ERP temos enfrentado alguns e-mails estranhos, algumas ligações diferentes, então a gente precisa estar preparado, né? E ficamos à disposição para demandas de vocês de assuntos, né, como esse ou outros, que a gente possa ajudá-los a sanar as dúvidas. Obrigada, Juliana, obrigada, doutor, e obrigada a todos os radiodifusores. Obrigada. O pessoal está perguntando sobre a conversa está gravada. Sim, a gente gravou, depois vai disponibilizar aí no YouTube, claro, contando aí também, a gente avisou o pessoal que vamos gravar, vamos disponibilizar, né, de acordo com a ciência de todo mundo. Ricardo também disponibilizou, então estamos praticando o que a gente está aprendendo direitinho hoje, né, Ricardo? Obrigada mais uma vez. Só agradeço, então, o convite. Foi um prazer falar sobre esse assunto. É um assunto realmente que me enche os olhos, porque, no fundo, ele está ligado à liberdade de expressão. Né? No fundo, todas essas questões, tanto direitos autorais quanto direitos de imagem e voz, estão, no fundo, ligados àquele direito que talvez seja um dos nossos principais direitos garantidos ali pela Constituição, que é a liberdade de expressão. Então, foi um prazer e agradeço enormemente à ERP pela oportunidade.